A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, afiliados e afiliadas, bom dia. Cadê o café? Cadê o café? Tá tudo bem? Bom dia, saúde. Bom dia para todos vocês, queridos e queridas. Como é que passaram de Páscoa? Tudo bem? Comeram muitos ovinhos, ficaram em família, venderam nada, né? Todo mundo tirou folga nesse feriadão, né? Mas agora estão de volta, né? Agora a gente vai aproveitar o que. Gente, quem assistiu aqui a live do Dia das Mães ontem? Manda aqui no chat. Quem assistiu a live do Dia das Mães? Legal. Todo mundo quase. Se você não assistiu ainda, amigo e amiga, por favor, separe alguns minutos até a hora do almoço para você assistir essa live, porque tá rolando promoção, tá rolando kit, tá rolando muita coisa importante. E você não pode ficar sem aproveitar o Dia das Mães, essa campanha maravilhosa, a garrafinha da Gold Case que tá linda, a sua mãe, as suas clientes mães vão querer ganhar esse kit, pode ter certeza, tanto o kit com reskin quanto o kit com creatina. Então, esse kit ele tá maravilhoso para que vocês possam usar e abusar até o final do mês de abril e vender muito, aproveitar muito o Dia das Mães e claro, uma promoção do Dia das Mães antecipada para que os produtos e o brinde ele chegue na casa das pessoas e essas pessoas possam, consequentemente, presentear as suas mães com esses kits, tá? Frete grátis no site inteiro, então aproveitem essa oportunidade, compartilhem com seus clientes. Peguem todas as informações da live e botem em prática nesses próximos dias, tá? Vamos tirar aí a moleza de um feriadão prolongado para que esse final de mês seja maravilhoso. Afinal, dia 1º de maio já tem outro feriadão prolongado, né? Então, se você quer que o seu fechamento ele seja bom, é a hora de acelerar, tá? E para falar em acelerar, hoje o tema ele tem tudo a ver com aceleração, né? Ele tem tudo a ver com, com, com vendas, né? Porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque é um tema onde eu acho que é onde separa o profissional do amador. Para mim, quando eu converso com pessoas sobre vendas, isso em qualquer área, tá? Quer na nossa, quer como afiliados aqui, quer no dia a dia empresarial, com outros vendedores, etc. Quando eu falo sobre esse assunto, quando eu falo sobre vendas com alguém e esse assunto não vem à tona, me soa como um amador falando. Parece que a pessoa não entende sobre vendas. Agora, quando a pessoa, ao falar de vendas, traz isso para a mesa, ou ao falar de vendas, vendas está conectado com isso que eu vou falar com vocês, eu falo, opa, essa pessoa sabe do que ela está falando. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de números. Eu estou falando de dados. Eu estou falando de proporções. Eu estou falando de indicadores, né? Você que está aí me ouvindo hoje de manhã, ou qualquer horário gravado depois disso,
Se você é uma pessoa que não trabalha com vendas, umbilicalmente conectado com dados, com indicadores, com números, você provavelmente está trabalhando com vendas de uma maneira amadora. Sinto lhe informar a respeito disso e talvez aí tenha um gap, né? Exista um problema dentro do seu processo de vendas que talvez você nem sequer esteja enxergando, mas que é um passo importante rumo ao profissionalismo em vendas e, consequentemente, a melhores resultados. Afinal, se você quer ter grandes resultados em vendas, você precisa se profissionalizar, né? Se você não está se profissionalizando, o que você está fazendo é contando com a sorte, contando com que pessoas possam querer o seu produto simplesmente pelo fato de você fazer marketing e não fazer vendas. As pessoas acham que vender é marketear. Eu tenho dito isso em alguns treinamentos que eu tenho dado. As redes sociais transformaram muitas pessoas em preguiçosas em vendas. As redes sociais, infelizmente, elas fizeram com que as pessoas acreditassem que é só postar nas redes sociais que vai vender. E as redes sociais, elas exercem um papel importante para vendas, mas redes sociais não é vendas. Redes sociais é marketing. Você vai lá e você anuncia o seu produto, você vai lá e faz um post, você vai lá e faz um stories, você vai lá e chama a atenção de quem está te vendo para alguma coisa. Você comunica alguma coisa nos seus stories, no seu feed, no seu TikTok, onde quer que seja. Agora, isso vai gerar para você uma quantidade determinada de leads, de pessoas interessadas naquilo que você está oferecendo. Mas é a partir daí que surge o processo de vendas, onde você vai pegar esse lead, você vai pegar essa pessoa interessada, esse prospect, o nome que você queira dar para essa pessoa. Você vai pegar esse prospect e vai dar início a uma abordagem, a uma apresentação, a um fechamento. Cadu, mas às vezes a pessoa já pode vir muito mais preparada para comprar o seu produto, já querendo o seu produto de batidão, com certeza, mas em algum momento vai precisar com que você haja naquele lead especificamente. Em algum momento. Cadu, dá para eu automatizar isso, criar um funil de vendas digital e até dá. Tem muita gente que trabalha dessa maneira hoje. Cria processos de vendas online. Agora, honestamente, não é o nosso objetivo aqui. Você que está aí me ouvindo, você que está aí assistindo, você talvez não conheça absolutamente nada de tráfego pago, funil de vendas online e criar página de captura e ficar criando diversos processinhos online para você. Não é esse o objetivo. Agora, se você sabe usar bem a internet, bem as redes sociais, para que você possa atrair pessoas, para que você possa iniciar um diálogo de vendas a respeito da Hive, é o canal, é o correto, é o mais simples e todo mundo aqui tem condição de fazer isso. Só que só postar não adianta. E por que eu estou falando isso tudo? Porque as redes sociais, elas têm um papel importante para gerar o primeiro indicador, o primeiro número que qualquer vendedor tem que ficar de olho, que é a quantidade de leads que você tem, ou seja, a quantidade de nomes numa lista para se trabalhar, a quantidade de potenciais clientes que você vai começar a trabalhar. Eu vou falar um pouquinho sobre números com vocês e sobre a importância dos números nas vendas. Mas eu quero que você tenha a clareza de que se você é um afiliado da Hive e você não está trabalhando em quantidade pré-definida, você provavelmente não está tendo grandes resultados na Hive. E isso diz muito respeito à quantidade de trabalho que você está desempenhando. Parece uma coisa tão. É, parece algo tão clichê, e é óbvio, e é isso mesmo. É a quantidade de pessoas. Imagina que vendas é um funil. Vendas é um funil, né? Vendas é um coador de café, falando do meu café aqui, né? Vendas é um coador de café, onde lá dentro do seu coador de café tem pó. Pó de café. Você colocou lá uma quantidade de pó de café no seu coador, tá? Se você derrubar uma gota de água no seu pó de café, no seu coador, o que que vai sair embaixo na xícara? Nada.
Não vai sair a gota. A gota vai ficar. Vai umidificar o seu pó, mas não vai sair nenhum cafezinho lá embaixo. Se você colocar um copinho de xarope dentro do seu pó de café ali, o que que vai sair lá embaixo? Nada. Nada. Não vai sair nada. Vai ficar tudo, o seu pó vai ficar um pouco mais umidificado, mas não vai chegar a sair café coado. Para que saia café coado, você tem que colocar uma xícara de café, você tem que colocar um bule, você tem que colocar uma garrafa de água lá em cima. Para que possa sair café lá embaixo, para que o café possa ser coado, umidificado o suficiente, para que a água possa sair lá embaixo com o café coado. A quantidade de água que você coloca em cima do seu funil determina a quantidade de água que sai no seu funil. Então, se você hoje está simplesmente acreditando que postar nas redes sociais e torcer para que alguém possa chegar super preparado para comprar o seu produto, sem entender a lei dos números, sem entender que a quantidade vai influenciar diretamente a sua qualidade, consequentemente, vai influenciar diretamente o seu resultado, você não vai performar em vendas. Produtividade em vendas, ela está conectada com performance. Ai, Cadu, eu preciso vender mais, Cadu, eu preciso melhorar meu fechamento, eu preciso melhorar minha apresentação, eu preciso ter mais pessoas interessadas, eu preciso bater minhas metas. Eu desafio você a olhar para o seu processo de vendas numa maneira numérica, de uma maneira quantitativa. Quanto você está fazendo? Quantas pessoas você está inserindo no seu funil de vendas diariamente? Quantas abordagens você está fazendo diariamente? Quantas informações, materiais, apresentações de produtos você está fazendo ou enviando para as pessoas diariamente? Quantos fechamentos? Quantas pessoas você tem se relacionado dia a dia para que você possa inserir no seu processo de vendas? Quantos clientes que você já tem têm sido abordados por vocês diariamente para que você possa fazer um pós-venda ou para que eventualmente você esteja apenas reaquecendo esse contato? Quantas pessoas você abordou para falar do kit do Dia das Mães? Isso daí é o que vai fazer com que o seu café saia coadinho lá embaixo, a quantidade de pessoas que você está falando todos os dias. O WhatsApp de um bom vendedor é uma loucura. Você está com 30 conversas simultâneas, sendo que cada pessoinha está dentro de uma etapa do seu processo de vendas. Com a fulana de tal, você está falando de Nimbus e ela está interessada porque o marido dela está dormindo mal e está começando a falar dos benefícios. Com a ciclana, você está falando de hypercreatina porque a mãe dela está com Alzheimer, o médico receitou creatina para ela. Com o seu amigo lá do outro lugar, está falando sobre reskin, Pink Lemonade, porque ele quer melhorar a aparência. Então, você está num momento, quem está trabalhando de verdade com vendas, a vida, ela fica uma loucura. Porque o seu WhatsApp está bombando, porque os seus e-mails, porque suas ligações, porque você está falando com muita gente simultaneamente. E mais do que isso, mais do que a quantidade, é o controle da quantidade. Porque se você não tiver controle sobre essa quantidade, você perde o que há de mais importante nos números. E já notem isso. O que há de mais importante nos números? A geração de indicadores, a geração de dados, para que você possa usar esses dados a seu favor. Então, eu vou dar um exemplo de indicador aqui, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo simples, não vou ficar avançando muito para você não se perder. Exemplos que a gente usa no nosso dia a dia de maneira mais simples e que são importantíssimos, não é porque ele é simples que não é importante. Por exemplo, ticket médio. Você sabe qual é o seu ticket médio? O que é isso, Cadu, ticket médio? Tem gente que nem sabe o que é ticket médio. Ou seja, qual é a média em quantidade, em dinheiro, tá, que você vende para os seus clientes normalmente? Qual é a média? O que você vai fazer? Você vai pegar todo mundo que você já vendeu alguma vez na vida, vai pegar o 100% de dinheiro que você vendeu, ou seja, o seu faturamento em vendas, e vai dividir pela quantidade de vendas que você fez.
Ah, Cadu, eu fiz mil reais em vendas para 5 pessoas. Logo, o seu ticket médio é R$ 200. R$ 1.000 dividido por 5 vendas, R$ 200. Seu ticket médio é R$ 200. Ou seja, em média, mas Cadu, para uma foi 400, para outra foi 100, para outra foi 360, para outra foi 184. É isso. Você vai fazer a média disso. Isso é ticket médio. E aí você vai falar, pô, então quer dizer que numa larga escala, em tese, a tendência é que eu sempre chegue num número próximo a 200 de ticket médio. Se eu vender para 100 pessoas, pelo que eu estou analisando dos meus dados, é quase que uma regra que no grande, numa escala grande, numa quantidade grande, num universo grande de amostragem, a tendência é que meu ticket médio se aproxime de R$ 200, certo? Mesmo que eu faça uma venda grande hoje, depois eu vou fazer algumas outras vendas e no final do dia dá meio que 200. Exato. Taxa de conversão, outro dado importante. Para quantas pessoas você tem que apresentar um produto? Aliás, para quantas para poder fazer uma venda? Para quantas pessoas você tem que apresentar o seu produto para fazer uma venda? Ah, Cadu, eu tenho que falar com 2 pessoas para poder apresentar o produto consequentemente, eu faço uma venda. Logo, sua taxa de conversão é de 50%. Se você tem que falar com 2 pessoas, sua taxa de conversão, em média, é 50%. Como é que eu faço essa conta, Cadu? Quantas pessoas na sua história na Hive você apresentou um produto? Ah, Cadu, apresentei para 100 pessoas até hoje. Tá, e dessas 100, para quantas você fechou uma venda? Ai, Cadu, dessas 100 eu fechei venda para, sei lá, para 80. Caramba, sua taxa de conversão é de 80%. Não, Cadu, fechei venda para 30 pessoas. Sua taxa de conversão é de 30%. Cadu, tem bom e ruim nisso tudo? Claro, quanto melhor sua taxa de conversão nesse caso, melhor ainda. Quanto maior o seu ticket médio, melhor. Agora, eu não quero que você se preocupe com está bom ou está ruim. Eu quero que você tenha dados para trabalhar. Porque se você não souber o seu ticket médio, como é que você está desenhando suas metas? Fala para mim. Ah, eu quero vender R$ 1.000 esse mês. Tá bom. Então vamos lá, vamos fazer conta comigo para você poder entender o que eu tô querendo dizer. Ah, eu quero ter, sei lá, eu quero vender R$ 1.000 esse mês. Se o seu ticket médio é de R$ 100, você quer vender R$ 1.000, logo, tá? Você tem que vender para 10, tem que fazer 10 vendas. Você quer vender R$ 1.000, seu ticket médio é 100, 10 vezes 100, 1.000, certo? Vender para 10. Só que se você não souber sua taxa de conversão, para quantas pessoas você tem que apresentar o seu produto? A cada uma taxa de conversão é de 50%. Opa! Então, se você quer fazer R$ 1.000 em vendas no mês, Cadu, eu quero vender R$ 1.000 em kit Dia das Mães. Meu ticket médio é de 100. Você vai ter que falar com 20 pessoas, apresentar o kit de Dia das Mães para 20 pessoas, para que dessas 20, 10 queiram comprar, para que o seu ticket médio de R$ 100 vezes 100, vezes 10 pessoas dê R$ 1.000 de vendas. Então, a matemática, por mais básica que seja, ela faz parte do vendedor, do dia a dia do afiliado. Toda ação vai gerar uma proporção, e essa proporção se chama indicadores. Essa proporção se chama dados, tá? Eu vou trazer para você algumas importâncias a respeito de números aqui para vocês poderem entender, tá? Primeiro, por que trabalhar com números é importante? Porque primeiro, você vai começar a tomar decisão no seu processo de vendas baseado em número e não baseado no que você acha. Isso é muito importante. Tem um monte de gente, tá? Que toma decisão em vendas até hoje baseada em eu acho que. E o eu acho que, o seu feeling, ele não é para ser desprezado, né? O que você acha não é para ser desprezado. Mas o que você acha tem um nível de acuracidade muito menor do que os dados te apresentam. Quantas vezes eu não faço mentoria com vocês e a pessoa vem falar assim: ai, Cadu, eu tenho uma dificuldade enorme no fechamento. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo fechar. Aí eu vou começando a fazer pergunta para a pessoa e eu percebo que o problema não está no fechamento, o problema está na quantidade e na forma como a pessoa aborda. O problema está lá atrás no processo de vendas. Por quê? Porque essa pessoa ela está achando que o problema está no fechamento, mas na verdade está saindo pouco café. Se está saindo pouco café lá embaixo, cara, não tem como o seu fechamento ser bom, porque você não tem gente para fechar. A quantidade de pessoas não está ajudando você a melhorar sua performance. É a quantidade de pessoas que vai ajudar você a melhorar sua performance.
Você não vai ficar bom em fechamento se você não fizer muito fechamento. Só que você não vai ter muito fechamento se você não tiver muita apresentação. E você não vai ter muita apresentação se você não tiver muita abordagem. E você não vai ter muita abordagem se você não estiver prospectando bastante todos os dias. Se você não estiver gerando muito lead. Se você não estiver nas redes sociais, se você não estiver se relacionando, se você não estiver participando de eventos, se você não estiver fazendo feira, se você não estiver falando com as pessoas no WhatsApp. Percebe? Cada ação gera uma reação, uma consequência, um funil. Não adianta você colocar uma gotinha em cima e torcer para sair café embaixo. Isso não é vendas. Isso não é vendas. Não adianta você fazer um anúncio nas suas redes sociais e você não tratar essas pessoas que vão aparecer para que você possa fechar uma venda lá embaixo. Não adianta. Não é mágica. Então, primeira coisa, tomar decisão baseada em dados, ou seja, o seu processo de vendas e esses dados, eles vão apresentar para você aonde que você precisa melhorar. Aonde que você precisa agir no seu processo de vendas para poder melhorar. Pô, Cadu, cara, faz uma semana que eu não consigo, que eu não fiz nenhuma apresentação de produto para cliente novo. Não tem. Talvez isso é um indício, e a gente vai olhar o seu processo de vendas, isso seja um indício que o problema não está na apresentação, mas você está abordando pouco, e às vezes não é nem a abordagem. Meu, qual foi a última vez que você fez um evento de vendas para poder angariar novos leads? Qual foi a última vez que você fez uma ação específica de um determinado produto para que você possa falar sobre esse produto nas suas redes sociais, consequentemente fazer. Percebe? Percebe que você precisa olhar para os seus números para poder enxergar onde que está o desafio, o gargalo do seu processo de vendas? Outra coisa importante a respeito da quantidade, outra importância, outra clareza que os números vão dar para suas vendas. Definir metas. Não há definição de metas. Gente, se vocês estão definindo metas sem se basear nos seus indicadores, é uma decisão, é uma definição de metas quase que beirando a loucura. Porque é legal você ter lá uma meta de vender R$ 10.000 esse mês, de bater afiliado a 7K, de bater afiliado a 15K, de bater afiliado a 3K. Legal. Mas aí eu te pergunto, como que você vai chegar lá? Ok, você definiu uma meta de vender R$ 10.000 esse mês, mas como? E aí entra um terceiro ponto, planejamento, estratégia, plano de ação. Sem você ter seus números, como é que você vai atingir as suas metas? Não, Cadu, eu vou me esforçar e eu vou falar com mais pessoas. Até aí, você precisa ter números, porque é mais pessoas comparado a quê? Ao que você falou no mês passado? Com quantas pessoas você falou no mês passado? Para quantas pessoas você ofereceu Nimbus no mês passado e esse mês você quer vender mais? Tá? Uma coisa importante também para você poder avaliar em relação a tendências e oportunidades. Eu gosto muito de falar disso também. O que é isso, cara, do tendências e oportunidades? Qual o produto do portfólio que você mais tem facilidade para vender? Ah, Nimbus. Será? Pega os seus dados. Será que é Nimbus? Será que não é você, talvez, que. Será que não é você que tem um apego emocional a uma determinada marca ou a um determinado produto? Não é você que gosta de Nimbus? Ah, não, Cadu, é creatina. Será que é mesmo? Será que não é você que gosta de creatina? Porque no final do dia, se você for analisar a taxa de conversão de creatina que você tem, ela não é maior do que de Nimbus. Às vezes você fala o seguinte, cara, eu falo com 100 pessoas e vendo para 10 creatina. E eu falo para 50 pessoas, eu vendo para 20 Nimbus. Cara, a sua taxa de conversão de Nimbus ela é maior do que de creatina, só que tem a falsa sensação de que você vende mais creatina. Ou seja, você está avaliando mal a sua tendência e as suas oportunidades. Está deixando de vender um produto do nosso portfólio que você tem uma facilidade escondida, que você tem uma taxa de conversão melhor do que o produto que você de repente mais gosta. Talvez seja porque você mais consuma, talvez porque você tem um público-alvo que é mais adepto a essa marca, a esse produto. Talvez porque você fale melhor desse produto, você estudou mais. Eu não sei. Mas os números dirão para qual caminho você tem que seguir. Ou para qual caminho você tem que olhar e tem que cuidar um pouquinho mais. Pô, Cadu, realmente, eu achei que eu vendia mais Nimbus, mas eu fui olhar aqui, cara, Lucid é meu campeão de vendas. Olha que doideira. Eu tenho uma taxa de conversão melhor em Lucid, eu tenho um ticket médio melhor em Lucid. As pessoas não compram só um quando compram Lucid comigo, compram normalmente dois ou três. Pô, Cadu, quando eu vendo Olus,
eu não vendo só o ômega 3, eu já consigo acoplar um outro produto junto, porque eu tenho uma estratégia específica para vender o ômega 3, que eu consigo acoplar a glutamina junto. Então, pô, ajuda a vender meu ticket médio maior. Estratégia, planejamento, tendências e oportunidades. Olha só como números, sabe, clarificam a nossa vida como vendas, tá? Outra coisa importante de números dentro desse conceito ainda de estratégia e planejamento é você acompanhar os seus resultados, né? Eu imagino que todo começo de mês você sente o bumbum na cadeira, separe 1 hora, 2 horas do último dia do seu mês, para você poder desenhar o seu mês seguinte, definir suas metas, definir sua agenda, definir como que vai ser o mês seguinte, né? Analisar ali todas as oportunidades, Dia das Mães, né? Feriados, datas comemorativas além do Dia das Mães, né? Eventos da Hive, conexões que vão acontecer, Hive que vão acontecer toda manhã. Você já meio que planeja o seu mês e define sua agenda, certo? E a partir disso você vai definir suas metas, você vai olhar os resultados do mês passado, vai analisar onde estão os gargalos e vai redesenhar o mês futuro, tá? Como que você consegue acompanhar os seus resultados se você não tem dados para poder fazer isso? Como que você consegue fazer aquele velho plan, do, review, né? Planejar, fazer e revisar. Como é que você revisa tudo isso se você não está levantando números? Não é só você olhar para sua conta corrente. Não é você olhar no seu back-office e ver o quanto que você vendeu. Ah, esse mês foi ruim, né? Não, mas o que que isso significa, esse mês foi ruim? Foi ruim por quê? Foi ruim aonde? Em qual momento foi ruim? Não foi ruim porque, a picanha tá cara. Não foi ruim porque, teve feriado. Foi ruim porque em algum momento no processo de vendas você falhou. Onde foi? Ah, cara, não falhei nada. Me mostre os números. Se você gosta de apanhar, faça mentoria comigo. Porque eu vou fazer perguntas, você vai ter que mostrar para mim os seus números. Minha mentoria em vendas é números. Me mostra quanto que eu te mostro o quê, que eu te mostro como, que eu te mostro por quê. Não tem segredo. Então, você só vai poder, olha só, você só vai poder considerar que o seu mês foi bom ou ruim se você estiver comparando banana com banana. Como assim, Cadu? Se neste mês você fez exatamente a mesma coisa que você fez e a mesma quantidade que você fez no mês passado, e nesse mês você vendeu X, no mês passado vendeu 2x, realmente esse mês foi ruim. Mas ainda assim, dá para a gente buscar algum tipo de dado que justifique o porquê seu mês foi ruim. Às vezes é economia, às vezes com aquela sazonalidade natural das vendas, sei lá, começo de ano é mais difícil, aquela velha história, pós-carnaval, férias, a gente até consegue encontrar alguma justificativa, mas só vai poder considerar o seu mês ruim se você fez tanto quanto ou mais do que o mês anterior e o seu resultado não foi tão bom, tá? E aí a gente tem que avaliar de uma maneira mais profunda. Mas sem você sem você estar comparando as mesmas quantidades, você não consegue ter uma avaliação fidedigna a respeito do seu trabalho. E para poder finalizar, para mim também é outra importância dos números na nossa vida. É a previsibilidade. E principalmente quando eu falo de previsibilidade, eu falo de previsibilidade de ganhos, né? Dá para em vendas, por mais que vendas seja uma atividade comissionada, né, não é um salário fixo, a sua renda em vendas ela é variável, dá para você trabalhar com previsibilidade se você trabalhar com números. Ai, Cadu, eu quero ganhar R$ 1.000 esse mês em vendas com a Hive. Eu quero ganhar R$ 1.000 porque eu tô com uma vontade de comprar alguma coisa, ou porque eu preciso complementar minha renda, ou porque aqui em casa está difícil, está apertado e eu preciso fazer R$ 1.000 em vendas esse mês na Hive. Beleza, como é que você vai fazer isso? Bom, o meu lucro médio é de 20%. Logo, para fazer R$ 1.000 em vendas, eu tenho que vender 5.000. Porque 20% de R$ 5.000 é R$ 1.000 de vendas de lucro. Legal, então chegamos numa meta. Preciso vender R$ 5.000 esse mês, Cadu. Como? Pô, se o meu ticket médio é de R$ 500, eu preciso vender para 10 pessoas.
Para que eu possa vender para 10 pessoas, eu preciso apresentar para, se a sua taxa de conversão for 50%, eu preciso apresentar para 20. Mas para eu poder apresentar para 20, eu preciso abordar pelo menos umas 30, 40 pessoas. E para eu gerar 30, 40 pessoas para poder abordar, eu preciso estar fazendo post 3 vezes por semana, eu preciso estar falando, fazendo 2, 3 eventos no mês, eu preciso estar aquecendo minha lista de WhatsApp, eu preciso estar... Você percebe que isso começa a trazer para você todo o seu planejamento estratégico para o mês? Sem isso não dá para você trabalhar com venda, você fica à mercê da sorte ou do azar. Você fica à mercê do achismo, à mercê de alguém bater na sua porta e falar: Ó, querida afiliada Hive, meu nome é Carlos, eu quero comprar R$ 5.000 de você hoje em produto. Desculpa, isso não acontece. Isso não acontece, pelo menos em 15 anos de vendas meu, nunca aconteceu. Então eu quero muito que vocês tenham essa visibilidade, que sem números você não vai conseguir performar em vendas. Certo? E isso que sirva também de um tapinha com amor, né? Que talvez está ouvindo esse treinamento de hoje, está falando assim, puta vida, realmente, velho, olha, eu não fiz nada as últimas semanas. Eu sou uma fraude, né? E é bom porque a gente só começa a tratar a doença a partir do momento que a gente aceita que ela existe, né? A gente só começa a olhar para os nossos resultados com maturidade a partir do momento que a gente assume para nós mesmos que nós não estamos fazendo o que é necessário de ser feito para poder colher os resultados. Gente, como é que quer ter um pomar cheio de fruta se você não está metendo a mão no estrume e adubando sua terra e plantando, semeando, sabe? Chega a ser, sei lá, uma loucura, né? É meio que uma doença. A gente achar que a gente vai colher grandes resultados, a gente não está plantando todos os dias para que a gente possa ter essa colheita, né? É a velha dicotomia entre a realidade ou eventualmente a sua expectativa versus a realidade. Ah, tem uma expectativa muito alta, o que você está fazendo é muito pouco, você vai se frustrar. E aí, quando você se frustra, você desiste, você tira o pé, você vai focar em outra coisa. E o problema não está naquilo que você está fazendo, está em você, cara. Está na sua ação diária. Está na maneira como você está tocando o seu negócio, Hive. E eu trago isso para Hive, porque, óbvio, a gente está falando de Hive aqui. Mas se você é profissional autônomo, que depende de clientes ou pacientes entrando no seu consultório, é a mesma coisa. Se você é cabeleireiro e precisa de clientes sentando na sua cadeira para você cortar cabelo, fazer escova, sei lá, fazer luzes, é a mesma coisa. Isso tudo vai ajudar você em tudo na sua vida. Se você for profissional liberal, se você for profissional autônomo, se você for empresário, mesmo se você for funcionário. Em algum momento, os números vão dizer muito a respeito da sua carreira. Em algum momento, você vai ter isso daí muito claro. Então, tenta olhar de maneira mais racional e pragmática para isso que eu estou passando para vocês. Tenta levantar, extrair mais dados, anotar tudo que você está fazendo para que no final do mês você passe um pente fino, analise seus números do mês e redesenhe o mês seguinte ainda melhor, tá? O desafio de hoje, ele não é você vai me dizer, e você vai fazer uma autoanálise se você vai ser avançada, intermediária, abelha rainha, zangão, operária, sei lá, você vai me dizer. Por quê? Eu quero que você defina quantas pessoas, para quantas pessoas você vai hoje oferecer os kits de Dia das Mães. Para quantas pessoas? O como você já aprendeu. Não faça lista de transmissão, né? Fale individualmente com as pessoas, faça abordagens direcionadas, faça abordagens personalizadas, fale sobre o kit Dia das Mães, a gente vai falar sobre já na rede social, mas seja uma pessoa inteligente na hora de como colocar isso em prática. Agora, o como você já sabe. Poxa vida, você está há 3 meses conectando no Conexão Hive todo dia de manhã. Né? Se você ainda não aprendeu, Jesus amado. Você aprendeu como fazer, tá? Aqui no nosso YouTube do Conexão do Hive Academy, tem. Gente, isso aqui está se tornando uma universidade de vendas. É só você voltar lá e assistir todos os vídeos de novo. É um negócio surreal que a gente está construindo aqui, tá? Agora, o como você já sabe, eu quero saber quanto.
E aí, óbvio, você vai dizer para você mesmo, eu vou ser uma abelha rainha, porque eu vou falar com o máximo de pessoas possível. Ah, não, vou falar com 3 pessoas. Você vai se autoproclamar um iniciante na raiva. O quanto vai determinar o quê? Vai determinar seu resultado. Então, quantas pessoas você vai oferecer? Coloca aqui no chat, para quantas pessoas você tem de meta para oferecer o kit Dia das Mães hoje? Coloca aqui no chat. Quero ver se você tem coragem. Bota aqui no chat. Para quantas pessoas você pretende hoje oferecer o kit Dia das Mães e fazer e puxar vendas e agregar valor? Não basta só mostrar foto do kit. Olha lá, a Keila, 40. Boa, Keila. 8. Você vai começar a falar, nossa, eu falei, a outra falou 40, eu falei 8. Meu Deus do céu, eu quero falar mais, então é mais, Cadu, é mais, sempre é mais. Venda sempre é mais. Não importa se 8 é pouco ou é ruim, é mais, tem que pensar sempre em mais. Quanto mais, melhor. Quantidade, esse é o espírito do vendedor. É claro que é bom você ter meta de acordo com os seus números, já falei sobre isso, mas quanto mais, melhor. Isso é vender. Na essência de venda. Sempre buscando mais pessoas interessadas, mais pessoas, falando com mais gente, tá? Pessoal falando com 30, legal. É, você não basta, você sabe que não basta você mandar o kit para a pessoa e falar, quer comprar? Pelo amor de Deus, você não é promotor de supermercado que fica lá com a bandejinha querendo dar um pedacinho de queijo para as pessoas. Você não é isso. Você é vendedor, você é vendedora. Não basta fazer isso. Tem que agregar valor ao kit, tem que para quem você vai oferecer? A primeira pergunta é para quem você vai oferecer? Ah, vou oferecer para alguém que não tem mãe, é homem, não tem mãe, não tem puta vida. Não tem mãe, não tem filho, não tem pet, né? É homem, não tem mãe porque eventualmente faleceu. Cara, é uma pessoa errada para você oferecer isso aqui, né? Então, primeiro, para quem você vai oferecer, depois como você vai abordar, como é que você vai agregar valor ao kit. Você já sabe o que que é quais são os benefícios da canequinha lá da garrafinha da Go Case? Para que você possa agregar valor também à canequinha. Afinal, vem um outro brinde presenteável dentro do kit, além dos nossos produtos. Ó, vou oferecer creatina ou reskin? Pô, depende. Para quem você vai oferecer a creatina, para quem você vai oferecer o reskin, ou você vai oferecer os dois? O seu público ele é muito mix. Dá para você falar sobre as duas promoções. Não sei o como, essa estratégia você vai definir, mas o quanto. Eu quero que você hoje se baseie no quanto, tá? E a segunda tarefa de hoje é você fazer um post nas suas redes sociais de maneira inteligente, falando sobre o kit Dia das Mães. Falando sobre o início da campanha do kit do Dia das Mães da Hive, a creatina, a Gold Case, e a Reskin, e desconto, e vantagem, e benefício, e frete grátis, e bababá, bababá, babá. Se aquecer a sua audiência nas suas redes sociais a respeito de Dia das Mães. Beleza, turma? A bola tá com vocês, tá? Quanto determina o seu resultado? Que a partir de hoje, se você não trabalha na quantidade certa, se você não gera indicador, se você não gera números, que a partir de hoje você mude essa rota, porque é o que diferencia o amador em vendas do profissional em vendas. Beijo pra vocês. Boas vendas. Tamo junto.